Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, pela graça de Deus, estamos em mais um comentário de nossa lição bíblica. Pedimos a sabedoria que provém de Deus, que provém do Espírito Santo. Estamos já na lição de número 7, que tem como tema: Eu sou a ressurreição e a vida. O texto áureo diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João capítulo 11, versículo 25. A verdade prática diz: o Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. E por essa razão, temos a garantia de que um dia teremos um corpo glorioso como o dele. A leitura bíblica em classe está em João capítulo 11, do versículo 14 ao 15, versículo 17 ao 21 e versículo 23 ao versículo 27, aonde é a base do comentário desta lição bíblica, que nessa semana iremos estudar sobre a ressurreição de Lázaro, o diálogo entre Jesus e Marta e também Maria. E vamos falar sobre esses temas importantes. E aqui na lição bíblica vamos estudar 3 pontos essenciais que já queremos ler, que são os objetivos da lição. Primeiro, identificar o propósito de Jesus no milagre da ressurreição de Lázaro. Segundo, analisar de que forma o diálogo entre Jesus e Marta reforçou e solidificou a fé da irmã de Maria. E terceiro, apresentar a doutrina bíblica da ressurreição do corpo, evidenciando a sua importância para a esperança cristã na vida eterna. A palavra-chave é vida, a vida que nós sabemos e que nós entendemos que a vida é propriamente o próprio Cristo. Jesus, ele é a vida. E nesse comentário vai falar de Jesus mostrando que ele é a ressurreição e a vida. Vamos agora ao comentário. O comentário desta lição, comentário do pastor Helenay Cabral. E podemos ver que o encontro de Jesus com Marta, ao chegar a Betânia, revela aspectos especiais que poderão edificar a nossa vida espiritual por meio do estudo da Palavra de Deus. Esse comentário desta lição vai nos trazer algo que nos faz ter mais fé. Essa lição vai fazer com que eu e você, como servo de Deus, vai fazer com que nós passamos a ser edificado e edificar a nossa vida espiritual através desse estudo, que é o estudo da palavra de Deus, da palavra do Senhor. Pois bem, nesta lição, iremos refletir sobre o propósito de Jesus ao realizar o milagre da ressurreição de Lázaro. Iremos também nos aprofundar no diálogo entre Jesus e Maria e sobre a ressurreição do seu irmão. E além disso, a partir do milagre de Lázaro, vamos estudar e vamos examinar a doutrina fundamental
da ressurreição do corpo, que é uma doutrina ensinada pelo Senhor Jesus e é também uma doutrina ensinada em todo o Novo Testamento. Vamos agora estudar os tópicos de nossa lição. O primeiro tópico diz o propósito de Jesus. Primeiro, recebimento da notícia sobre Lázaro. Nos evangelhos, Jesus realizou diversos milagres da ressurreição. Nos evangelhos nós podemos notar que Jesus realizou vários milagres que envolvem a ressurreição, incluindo, por exemplo, o filho da viúva de Naim, em Lucas capítulo 7, versículo 11 ao 15, o da filha de Jairo, em Marcos capítulo 5, e também o milagre da ressurreição de Lázaro, é a qual estamos estudando, abordando e comentando nesse momento. Este é o último dos 7 sinais, milagres, encontrados no Evangelho de João e representa a manifestação final de Jesus como Filho de Deus antes da sua crucificação. O capítulo 11 liga-se ao contexto do capítulo 10. Observe isso. O capítulo 11 liga-se ao contexto do capítulo 10, em que Jesus se afasta de Jerusalém após uma tentativa de prisão e se dirige para além do Jordão, como está escrito em João capítulo 10, do versículo 40 ao 42. E ao ser informado sobre a doença de Lázaro, Jesus estava já ao leste do Jordão, como diz em João capítulo 10, versículo 40, e levaria alguns dias até chegar a Betânia, onde encontrou Lázaro morto há 4 dias, como está escrito em João capítulo 11 e versículo 17. Vamos ler João capítulo 11 e versículo 17, que diz assim: chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Então podemos ver aqui que Jesus, ao chegar em Betânia, encontrou Lázaro morto há 4 dias. Aqui é para começar já o entendimento sobre esse texto, sobre a ressurreição de Lázaro. O segundo ponto diz o desapontamento de Maria e Marta. Observe, o versículo 3 expressa a esperança de Maria e Marta em relação à chegada de Jesus para ajudá-las. Então, Marta e Maria tinham a esperança da chegada de Jesus, porque elas sabiam que, de alguma forma, Jesus iria ajudá-las. E podemos ver que, devido ao carinho e à amizade que nosso Senhor tinha pela família de Betânia, pois a Bíblia diz que Jesus os amava, Jesus amava essa família. Jesus, ele tinha uma grande estima por essa família, pela família de Lázaro. E elas desejavam ardentemente que Jesus chegasse rapidamente. Elas tinham esse desejo de que Jesus viesse chegar de forma rápida, como diz aqui em João capítulo 11 e versículo 5. Queremos fazer esta leitura, que diz assim, João capítulo 11 e versículo 5, mostrando aqui que Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro, porque o versículo 5 diz assim: ora,
Jesus amava. Observe essa palavra. Jesus tinha uma grande estima. Jesus amava essa família. Como diz aqui no versículo 5, ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro, como diz aqui nesse texto. No entanto, observamos que a visita dele no tempo de Maria e Marta não se concretizou. Jesus não chegou no tempo delas. Jesus não chegou naquele momento que elas desejavam, porque podemos ver que elas estavam, podemos até dizer, desesperadas por questão da morte de Lázaro. E podemos ver que é fundamental destacar que a vontade soberana de Deus não está sujeita às circunstâncias humanas, por mais difíceis que estas sejam. Então podemos ver que a vontade de Deus não está de acordo com a nossa vontade. Porque às vezes queremos que as coisas venham acontecer, mas de acordo com a nossa vontade. Mas de acordo com a palavra de Deus, até quando nós oramos, até quando nós fazemos petições a Deus, Ele passa a agir de acordo com a vontade dele. Não é de acordo com a nossa vontade. Como diz aqui, contudo, Jesus nunca chega atrasado nem adiantado no cumprimento da vontade do Pai. Ele chegou a Betânia no momento certo, ainda que após o sepultamento de Lázaro. Jesus já tinha em mente o propósito de realizar esse grande milagre. Terceiro, o tempo divino. O terceiro ponto vai falar sobre o tempo divino, o tempo de Deus. Como diz aqui, Maria e Marta acreditavam que, se Jesus estivesse em Betânia, ele poderia realizar um milagre na vida de Lázaro. Elas tinham plena consciência de que o nosso Senhor era o Filho de Deus. Elas tinham a plena consciência de que Jesus, sendo o Filho de Deus, poderia realizar um grande milagre na vida de Lázaro. No entanto, o plano do Pai não coincidia com o delas. Apesar da desilusão e da tristeza, Maria e Marta iriam vivenciar uma experiência extraordinária de espera, que envolveria a perda do ente querido, a ausência temporária de Jesus e a chegada aparentemente tardia do Senhor. Pensamos assim, contudo, Jesus Cristo, ele estava prestes a realizar um magnífico milagre. Aí parecia que Jesus estava ausente desta família. Parecia que, aparentemente, Jesus tinha chegado tarde no meio desta situação a qual estava passando esta família. Mas é interessante o que diz em João, capítulo 11, versículo 14, que fala sobre isso. Que diz assim, no versículo 14: Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Então Jesus diz claramente, Jesus menciona que Lázaro estava morto. Aí no versículo 17 diz: Chegando, pois, Jesus achou que havia 4 dias que estava na sepultura, já 4 dias. O versículo 22 diz: Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Então podemos ver aqui que, por mais que parecia que Jesus estava
ausente de uma forma temporária, aparentemente tardio nessa situação, Jesus chegou no momento certo, na hora certa, para realizar esse grande milagre. Contudo, Jesus Cristo estava prestes a realizar um magnífico milagre que glorificava a Deus e traria consolo à amada família de Betânia, como lemos aqui no versículo 22. Vemos aqui que esse milagre, de fato, seria realizado para a glória de Deus. E a sinopse 1 diz: o propósito de Jesus no milagre da ressurreição de Lázaro era revelar a glória de Deus e fortalecer a fé dos seus discípulos. Então, já estudamos o primeiro tópico desta lição. E para melhorar o aprendizado, você pode ler também o auxílio bibliológico, que fala que Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Seria bom você também fazer esta leitura para melhor entendimento deste assunto. Vamos agora ao segundo tópico de nossa lição bíblica, que diz: o encontro de Marta com Jesus. Agora vai falar sobre o encontro de Marta com Jesus. Primeiro ponto, o encontro. O versículo 20 descreve o momento em que Marta se encontra com Jesus. O versículo 20. Vamos fazer esta leitura no versículo 20, que diz: ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Observe que Marta sai ao encontro de Jesus. Maria, porém, ficou assentada em casa. Aí aqui no versículo 20, descreve o momento em que Marta ela se encontra com Jesus. Assim que soube que o Senhor estava na cidade, a irmã de Maria dirigiu-se ao encontro dele. No momento que eles souberam, no momento que ela soube que Jesus estava na cidade, ela foi até ao encontro de Jesus. Ela dirigiu-se ao encontro dele. Ao vê-lo, expressou a sua convicção de que, se o mestre estivesse presente, naquele momento, quando Lázaro estava ainda doente, o seu irmão não teria falecido. Como diz aqui em João capítulo 1, versículo 21, que Marta, ela diz algo para Jesus. Aí você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Em João capítulo 11, versículo 21. Disse-lhe, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Veja a convicção de fé a qual tinha Marta. Ela dizendo: se Jesus estivesse ali naquele momento, Lázaro não teria morrido. E aqui podemos ver a convicção de que ela tinha, uma convicção inabalável de que, se Jesus estivesse ali naquele momento, Lázaro não teria falecido. E Jesus afirmou que Lázaro iria ressuscitar. Aí, nesse diálogo, nesse encontro, Jesus declara para esta mulher que Lázaro iria ressuscitar. Como diz aqui no versículo 23, Jesus libera uma palavra poderosa. Ele diz: teu irmão há de ressuscitar. Então Jesus menciona que Lázaro iria ressuscitar. Embora Marta acreditasse que Jesus poderia realizar um milagre extraordinário, como diz o versículo 22, ela não percebeu que o Senhor falava sobre a ressurreição de Lázaro
naquele momento específico, como diz no versículo 24. E na realidade, viver entre a promessa do Senhor Jesus e as circunstâncias da vida é um grande desafio para a fé. No entanto, aquele que é a ressurreição e a vida estava ali diante dela. Jesus sendo a ressurreição e a vida. Nesse encontro, Jesus estava mostrando para Marta, para Maria, que ele era, de fato, a ressurreição e a vida. Como diz aqui o versículo 25 e 26. Disse-lhe Jesus, observe essa palavra, Jesus usando esse termo eu sou. Por muitas vezes, Jesus usou esse termo eu sou. Foi estudado nas lições anteriores. Esses termos que Jesus menciona, quando ele diz eu sou, ele mencionou várias vezes o termo eu sou o caminho, eu sou a verdade, a vida, eu sou a luz do mundo. E aqui Jesus ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Versículo 26, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Jesus fazendo esta pergunta para Marta. E podemos ver aqui que Jesus, ele é a ressurreição e a vida. E nesse encontro, Jesus mostra para Marta e Maria que ele é a ressurreição e a vida. Segundo ponto, quando Lázaro ressuscitará? É uma pergunta aqui no segundo ponto. O diálogo entre Marta e Jesus revela que ela cria na doutrina da ressurreição dos mortos. Marta tinha um entendimento da doutrina da ressurreição dos mortos, tal como era ensinada no judaísmo. Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela diz aqui em João capítulo 11, versículo 24. Marta acreditava na doutrina da ressurreição dos mortos. Contudo, Jesus não se referia primeiramente ao milagre da ressurreição do último dia, como ela pensava, mas sim à realidade daquele instante, daquele momento presente. Para ilustrar essa verdade, ele declara, aqui no versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. Enquanto Marta apresentava uma doutrina defendida pelos fariseus, embora correta e verdadeira, nosso Senhor revelou a doutrina da ressurreição associada à sua própria pessoa ao trazer Lázaro de volta à vida de maneira concreta. Aqui ocorre o milagre da ressurreição de Lázaro. Vamos ler aqui o versículo 43 e o versículo 44, que diz: E tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. O versículo 44 diz, e o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. E aqui acontece o grande milagre da ressurreição, a qual Jesus ressuscita Lázaro. Esse grande milagre que é prescrito, que é falado em João capítulo 11. O terceiro ponto fala sobre a promessa de vida. Na resposta de Jesus a Marta, quando ele afirma ser a ressurreição e a vida, encontramos pelo menos duas lições valiosas. Nós encontramos aqui
duas lições valiosas de quando Jesus afirma ser a ressurreição e a vida. Temos aqui duas lições preciosas. Primeiro, a soberania do Filho sobre a morte e a vida, ao se identificar como fonte de toda a vida, tanto no plano material quanto espiritual. Então aqui podemos ver a soberania do Filho de Deus sobre a morte e sobre a vida, mostrando que Jesus tem autoridade, tem domínio sobre a morte e sobre a vida, tanto no plano material como também no plano espiritual. Isso é muito interessante. Segundo, existe uma gloriosa promessa de vida para aqueles que creem em Cristo, como ele diz no versículo 26. Assim sendo, aqueles que creem em Cristo recebem uma abundância de vida em todos os sentidos, tanto material quanto espiritual, pois uma vida entregue a Cristo é uma vida plena. Então nós cremos que Jesus é a ressurreição e a vida, e que ele nos entrega abundância de vida em todos os sentidos, tanto no sentido material como espiritual. A sinopse 2 diz: o diálogo entre Jesus e Marta fortaleceu sua fé e revelou verdades profundas sobre quem ele é. Então, esse diálogo aprofundou a fé de Marta, a fé de Maria, e também esse diálogo, essa história também aumenta a nossa fé, faz com que passamos a ter uma fé inabalável e crendo que Jesus, ele é a ressurreição e a vida. Agora vamos ao último comentário, ao último tópico de nossa lição. O tópico 3, que já vai falar sobre essa doutrina, a doutrina bíblica da ressurreição do corpo. Observe, primeiro, a ressurreição do corpo. O milagre da ressurreição física de Lázaro, realizado por Jesus, não foi o único. Como já observamos, outros milagres semelhantes estão registrados nos evangelhos. Foi mencionado aqui já no primeiro tópico, que já aconteceu vários milagres de ressurreição nos evangelhos. No entanto, ao contrário do que aconteceu com Lázaro, que voltou a morrer, em João capítulo 5, o nosso Senhor menciona a ressurreição do corpo para os últimos dias, quando os salvos não experimentarão mais a morte. Jesus fala sobre isso em João capítulo 5, versículo 28 ao 29. E podemos ver que a doutrina da ressurreição do corpo é um elemento essencial do cristianismo bíblico. A doutrina da ressurreição do corpo é um elemento que é essencial em nossa doutrina, é essencial no cristianismo bíblico. É interessante que o apóstolo Paulo, ele também refere-se à mesma ressurreição, que abrange todos os mortos, justos e injustos. Observe isso. O apóstolo Paulo refere-se à mesma ressurreição que abrange todos os mortos, justos e injustos, diferenciando os tempos. Para entender melhor, basta ler 1 Coríntios capítulo 15. Então, assim sendo, os justos ressuscitarão quando a trombeta tocar durante o arrebatamento da igreja.
A nossa doutrina ensina isso, que os justos ressuscitarão quando a trombeta tocar durante o arrebatamento da igreja. Nós cremos no arrebatamento da igreja e esse assunto é muito importante. Já os mortos voltarão à vida, observe isso, e seus corpos serão gloriosamente transformados junto com os justos. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 42, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 14, ao 17, e por outro lado, os injustos, aqui fala dos injustos, ressuscitarão no juízo final e receberão um corpo inglório, destinado à condenação eterna. Então aqui fala sobre a doutrina da ressurreição do corpo. Vamos agora ao segundo ponto, que diz da morte para a vida. Observe o segundo ponto. Na conversa entre Jesus e Marta, também se evidenciava a perspectiva da doutrina da ressurreição do corpo. Em João capítulo 11, versículo 26, a expressão nunca morrerá, mencionada no versículo 26. Vamos ler aqui o versículo 26 de João capítulo 11, para entender melhor. No versículo 26, Jesus diz assim: e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Observe que essa expressão nunca morrerá, mencionada aqui no versículo 26, indica que, embora o salvo em Cristo experimente a morte física, nunca enfrentará a morte espiritual. O nosso Senhor Jesus fala de algo que vai além da compreensão humana. Jesus fala algo que vai além da nossa compreensão humana e distingue entre vida natural e vida eterna. Assim sendo, conforme diz, ainda que esteja morto, viverá, como diz o versículo 25. Para o crente, a morte não representa um fim sem esperança. Observe isso. Para nós crentes, para o servo de Deus, a morte não representa um fim sem esperança. Pelo contrário, sob uma ótica bíblica, e segundo os ensinamentos de Jesus, segundo os ensinamentos da palavra de Deus, a morte é uma transição para a vida, onde a ressurreição do corpo marca o início de uma nova realidade e natureza espiritual. Então a morte é uma transição para a vida eterna, porque se vivemos para Cristo, nós morremos para Cristo e passamos a ter a vida eterna, passamos a viver com Cristo de eternidade a eternidade, onde a ressurreição do corpo marca de fato o início de uma nova realidade e natureza espiritual. Era isso que Jesus estava mencionando, que Jesus estava nos ensinando em João capítulo 11, no versículo 26, quando Jesus usa essa expressão que nunca morrerá, esse termo, mencionado no versículo 26, indicando que, embora o salvo em Cristo experimente a morte física, nunca enfrentará a morte espiritual. É muito interessante. Agora vamos ao terceiro ponto, o último ponto, que diz assim: uma viva esperança. Observe que o relato sobre a ressurreição de Lázaro demonstra como Jesus Cristo abordou o tema da morte de entes queridos. Ele sentiu
compaixão. Jesus, ele sentiu compaixão. Observe que no texto de João capítulo 11, mostra que Jesus sentiu compaixão, chorou e manifestou preocupação porque sabia das dores causadas pela morte. Jesus sabia das dores causadas pela morte. Como diz aqui em João capítulo 11, do versículo 35 ao 39. E vamos ler para melhor entendimento. Do versículo 35 ao versículo 35 ao versículo 39. Vamos ler. Diz assim: Jesus chorou, observe. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. Até os judeus perceberam que Jesus amava essa família, a ponto de Jesus ter chorado. E o versículo 37 diz: e alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, aqui é compaixão, foi ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Aí o versículo 39 diz: disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já 4 dias. Então observamos aqui que Jesus manifestou preocupação com essa família. Contudo, ao declarar sobre Lázaro, como diz o versículo 43, Jesus libera uma palavra. Ele diz: Lázaro, vem para fora. O nosso Senhor revela aquilo que o Deus Todo-Poderoso realizará na vida de todos aqueles que morreram em Cristo. Observe que, ao ressuscitar Lázaro, Jesus evidencia concretamente que também ressuscitará dentre os mortos aqueles que foram salvos. Esta é a nossa viva esperança. Terceiro tópico diz: a doutrina bíblica da ressurreição do corpo mostra relevância para a esperança da vida eterna na vida do cristão. Nós temos esta esperança. Queremos ler aqui já a conclusão para encerrar, que diz: esta lição explorou o diálogo entre Jesus e Marta. Essa lição, ela explorou esse diálogo entre Jesus e Marta para a nossa edificação. Nesse diálogo entre Jesus e Marta, que nos trouxe uma grande edificação da palavra. Então, esta lição explorou o diálogo entre Jesus e Marta, onde se manifestaram as dúvidas da irmã de Maria, juntamente com as questões referentes à doutrina da ressurreição do corpo. O milagre realizado na ressurreição de Lázaro ilustra uma verdade muito mais ampla e profunda. Haverá um tempo em que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão e terão seus corpos gloriosamente transformados. Nossos corpos serão transformados. E esta doutrina pode ser ilustrada por meio do episódio da ressurreição de Lázaro. Então, que possamos guardar essa palavra em nossos corações e que possamos continuamente estudar a palavra de Deus. E você, meu querido professor, aluno, continue estudando a palavra de Deus e pedindo a direção e pedindo sabedoria ao Espírito Santo, que nós cremos que o Espírito Santo abre o nosso entendimento para que possamos entender melhor a palavra de Deus. Tenha uma boa aula e Deus abençoe a sua vida e a sua família em nome de Jesus.